Muito boa noite, senhores espectadores. Bem-vindo a mais um programa à luz do Espiritismo. Desta vez iremos responder às questões que nos foram surgindo ao longo da semana sobre o tema fobia e espiritismo. Para isso temos connosco o nosso convidado, Coronel Costeira, que nos irá responder às suas questões. Muito boa noite, Sr. Coronel. Boa noite. Eu iria começar então pela primeira pergunta de Joana Ferreira. Ela diz-nos o seguinte: a vida tem como função ajudar-nos na caminhada de elevação espiritual. Para que isso aconteça, é necessário que consigamos gradualmente ir elevando o nosso nível de pensamentos, o nosso grau de sentimentos e assim nos irmos libertando do nosso eu, do nosso ego. No entanto, todos nós trazemos em nosso espírito traumas, medos, tristezas, dores do nosso passado. O que fazer para vencermos as nossas fobias? O que pode cada um fazer a partir da sua casa e com o seu comportamento? Bom, com certeza que a frase de Jesus, ao sugerir que conhecêssemos a verdade, para que a verdade nos ajudasse a libertar, é paradigmática nessa questão. Porque é evidente que nós todos trazemos isso, são coisas do subconsciente ou do inconsciente profundo, como nós queiramos referir, mas não é mais do que realmente a memória das vidas passadas, a memória das experiências anteriores, e que naturalmente abarcam os dois níveis de atitudes ou de erros, ou digamos assim, de coisas boas, de grandes realizações. E, portanto, é com base nesse conhecimento que nós nos podemos libertar. É evidente que nós não podemos recuar, não podemos voltar para trás. A viagem ao passado só é uma viagem reflexiva, não é propriamente voltarmos atrás, que é para desmanchar tudo aquilo que a gente fez. E como isso não é possível, só é possível desmontar a gravidade das questões e assumir a responsabilidade dos atos que se praticaram. E, portanto, é sem dúvida fundamental e é prioritário que nós nos debrucemos sobre o que é que estará por trás, quais serão as causas daquilo que hoje sentimos como efeitos. Há pessoas que às vezes nos perguntam se, enfim, podem fazer uma regressão de memória, se podem, enfim, resolver isso e tal. A nossa posição sobre esse assunto é muito clara, quer dizer, se for possível fazer essa regressão e quem conduzir a apagar aquilo que está no nosso consciente, no nosso inconsciente profundo, muito bem, a coisa é suscetível de ter resultados. Eu tenho dúvidas, ou melhor dizendo, tenho quase a certeza que será extremamente difícil haver quem saiba apagar essas coisas, esses traumas do passado. Porque não é possível eu ter na minha consciência um assassinato, por exemplo, ou um suicídio, por exemplo, e alguém, pura e simplesmente com um passo de mágica, apagar-me na minha consciência a ser praticado. Isso nunca acredito que isso é possível. Mas isso pode acontecer que nós próprios, aqueles que sentimos o efeito, não é? Possamos eliminar essa causa, com certeza, porque Jesus foi claro também quando, a propósito do paralítico de Cafarnaum, os teus pecados são perdoados, levanta-te e anda. O que quer dizer que no momento em que chegar ao final o nosso resgate, o nosso pagamento das dívidas, essa causa vai naturalmente ser apagada. O que eu não acredito, ou melhor, volto a repetir, eu não tenho quase a certeza, que não há qualquer médico, psicólogo, seja quem for, qualquer agente que faça a questão de memória que seja capaz de apagar uma coisa que está na consciência do seu paciente e não está na consciência do agente. E, portanto, quer dizer, isso é quase como o agressor e a vítima. O agressor pode, tudo bem, ficar à conclusão de que já não volta a fazer, mas a vítima foi vítima e passou por uma coisa que, segundo a lei, tem que forçosamente ser passada por aquele que é o agente. Portanto, não é difícil de constatar que, primeiro que tudo, é necessário refletir e raciocinar sobre isso. E quando nós analisamos com a lógica, com a racionalidade das coisas, que é justo que este efeito de hoje, porque resultado de uma causa de ontem, tenha que ser, ou tenha que exercer influência sobre nós, e aí talvez possamos encontrar nessa encontro da justiça um caminho, uma orientação para nós mudarmos a nossa vida e, dentro dos possíveis, fazermos aos outros o que gostaríamos que antes, quando erramos, os outros não pudessem ter feito a nós que não fizeram. Duas questões de Luís Silva. A primeira: existe diferença entre ter medo e fobia? A fobia é, por definição, medo, não é? É o medo de qualquer coisa. Há vários tipos de fobia, não é? Por exemplo,
As pessoas têm medo das alturas, é uma fobia das alturas. As pessoas têm medo da água, é uma fobia da água. Os nomes que se lhe dá, e são nomes técnicos, às vezes até muito cerimoniosos, não são importantes, mas a pessoa que tem medo dos recintos fechados, que sofre de claustrofobia, que é mais conhecida, é uma fobia, é um medo dos recintos fechados. E, portanto, não há diferença substancial entre aquilo que é uma fobia e aquilo que é um medo. É evidente que a gente pode ter medo de outras coisas, não é? Que inadvertidamente nos surgem na vida. Por exemplo, há pessoas que têm medo primário dos animais, dos cães, nomeadamente. Mas ter medo quando o cão se assanha e se vira contra nós, isso é uma fobia? Não, isso não é uma fobia. A fobia é ter medo, por exemplo, dos cães, em quaisquer circunstâncias, em qualquer situação. Ainda que veja um cão à distância, já fica com medo. Porque é o medo de uma situação que se repetiu forçosamente no passado e que teve, provavelmente, consequências dramáticas que fazem com que, subconscientemente hoje, a pessoa sinta medo. Portanto, eu diria que a fobia é um medo. E agora, nas várias áreas em que ele se reporta, há fobias de vários tipos. A segunda questão. Tenho desconforto em estar no escuro. Já tive mais medo do que agora. Mas durante o sono, se me encontrar no escuro no sonho, entro em pânico muitas das vezes. Qual a explicação? Mas nós nunca podemos, enfim, isolar uma explicação única. Eu sempre digo que as pessoas não podem, às vezes quando perguntam, olha, aconteceu isto assim, isto é isto. A resposta é, pode ser. Sempre, em qualquer circunstância, a resposta é pode ser, porque pode haver situações que não sejam. Portanto, não é uma coisa absoluta, não é uma determinação. Então, o medo do escuro tem uma relação, naturalmente, que pode ter várias origens. Por exemplo, a pessoa ter passado um drama qualquer durante a noite, ter sofrido um ataque, ter sofrido violência de qualquer natureza com o escuro e subconscientemente ou inconscientemente associa o escuro a essa violência. Mas pode ter, acontecido que tenha, por exemplo, sido sepultado vivo dentro de um caixão escuro e isso tenha ficado como uma marca, como um trauma no subconsciente. E podem ser muitas coisas relacionadas com aquilo que é o escuro. Também, como Freud dizia, podia ser, um medo do escuro em criança, na presente vida. E não dizemos que isso não possa acontecer, que haja crianças que tenham medo do escuro, que tenham medo de estar fechados em salas, exatamente porque em crianças terão sido forçadas a prometer de castigo, e isso relacionou certamente o trauma com esse facto em si. Agora, podem ser várias coisas. Durante o sono é como se estivesse em vigília, porque durante o sono o espírito está acordado. Durante o dia que a gente está acordado fisicamente, o espírito também estamos acordados espiritualmente. Tanto faz estar a dormir como estar acordado, o medo é sempre um medo. Se o medo é do escuro, tem medo do escuro. Se o medo for da água, tem medo da água. Se o medo for de outra situação qualquer, das alturas, ou coisa assim, também tanto faz estar com os olhos fechados e a dormir, como estar com os olhos abertos. É o espírito que sente. A fobia, ou esse medo, é o medo do espírito, não é provavelmente o medo do corpo. Próxima questão, de Olga Andrade. Não tenho medo da morte em si. Apenas pavor da forma como posso deixar este plano. O meu maior medo é morrer assassinada. Isso tem alguma coisa a ver com outras vidas? Tenho pavor e muita vontade de chorar quando penso na possibilidade de deixar este mundo por assassinato. Não, a questão não deve ser, penso eu, que a nossa telespectadora, que é uma telespectadora, deve ter a noção de que na hora em que o episódio ocorrer, não vai dar conta, por dizer assim, mas eu levo um tiro, sou assassinado que levo um tiro. Mas eu posso, num acidente, levar um tiro, uma bala perdida, não tem acontecido em algumas circunstâncias. E, portanto, a pessoa leva o tiro e não dá conta. Não dá conta que levou um tiro, porque a velocidade com que a bala atravessa o corpo é de tal ordem que a pessoa não se dá conta. E muitas das vezes cai em consequência dos efeitos que aquela causa provocou. Quando a pessoa, por exemplo, tem um ataque cardíaco, há pessoas que dizem assim, eu gostava de ter uma morte santa, é dar-me uma coisa e ficar louco. A problemática não é ficar logo o corpo não sente nada, o corpo não vale a pena a gente ter medo daquilo que o corpo vai sentir. Quando a pessoa leva uma facada, o que é que dói na facada? Na facada dói o instante em que o bico da faca
penetra a epiderme, não é? E é aí que há a dor, porque a partir daí para dentro já não sente mais nada. Já não sente mais nada. Quando a pessoa, por exemplo, leva uma injeção e quem dá a injeção, a agulha não espeta completamente, se a seguir enterrar a agulha com o dedo, a pessoa não sente. Só sente quando a picada dá na epiderme. Portanto, essa coisa de ter medo é uma coisa que a gente se deve desembaraçar. Eu tenho muito medo de morrer com cancro. Mas há pessoas que acabam por ter cancro e não morrer disso. Morrer de um ataque, morrer de um acidente, morrer, enfim, de cair para casa abaixo. Então a gente tem que interiorizar que, de facto, a morte não nos avisa como é que vai ser provocada. Pode-nos avisar que vai chegar, ou que está próximo de chegar, mas como ela vai ser, a gente não sabe. Levar uma pancada na cabeça e desmaiar, tal a violência do choque, é a mesma coisa que ter um acidente e bater com a cabeça e ter um choque. Quer dizer, não, se é com um acidente, ou se é com uma paulada, ou que se cai uma trava em cima. Quer dizer, aquele instante da pancada sente, mas depois a pessoa fica atordoada e entra num processo, digamos assim, de desmaio, será um pré-coma, e não vai sentir nada disso. Portanto, é natural que possa acontecer, estou agora a referir outra vez como comecei a resposta, possa acontecer que seja um trauma trazido de vidas anteriores. Da forma como se deixou a terra, da forma como se deixou o corpo. E isso tenha ficado gravado, e então a pessoa que ficou, enfim, traumatizada pelo fenómeno em si do desencarne, da morte, nessa altura, agora tenha receio que isso lhe volte a acontecer. Mas, volto a repetir, pode acontecer que seja, mas pode não ter nada a ver. Mais uma questão, Sandra Tomé. Tenho fobia social há 1 ano. A cada dia que passa afasto-me ainda mais do convívio social. Evito as pessoas, lugares. Sempre que preciso sair de casa, as crises de ataque de pânico aparecem. A minha vida está muito limitada, por isso deixei de ir ao centro espírita que frequentava. Ao caminhar na rua, encontro sempre alguém que me chama de esquisita e coisas bem piores. Estou a perder a minha autoestima. Ando muito deprimida e triste. Sei que, se hoje sofro, foi porque errei. Sei que a dor nos ensina, mas é difícil de suportar. Peço a Deus, a Jesus, aos espíritos superiores que me ajudem, mas estou sem esperanças de dias melhores. O que posso fazer? Eu gostaria de dizer o seguinte, que não faço ideia qual era o trabalho desenvolvido no centro que frequentou, mas há aqui 2 coisas que são fundamentais a gente perceber. A Casa Espírita deve, por um lado, facilitar a reflexão, facilitar o raciocínio lógico sobre as coisas da vida. Seja no parâmetro pessoal, e isso nós diríamos que é um problema espiritual pessoal, do próprio, seja um problema provocado, seja um problema sugerido, seja um problema agravado por mentes exteriores e, portanto, ação mental exterior. De qualquer forma, a pessoa pode, de nascença, ter um determinado trauma, mas pode apanhar o trauma em qualquer altura da vida. A pessoa pode ser uma pessoa mais ou menos controlada em qualquer momento da sua vida, pode virar descontrolada num acidente, numa doença grave, num fenómeno qualquer, inerente ao próprio corpo. Isso pode acontecer. Uma casa espírita deve, sem dúvida nenhuma, procurar esclarecer em profundidade as questões da vida. E, portanto, neste caso, e há muitos casos deste género, a pessoa tem que necessariamente ser colocada perante questões que as façam pensar, façam raciocinar e que façam encontrar lógica racional nas coisas da sociedade. É verdade que há aspectos sociais que às vezes a gente é melhor evitar. Agora, porque há aspectos que nós devemos evitar, não se infere daí que devemos evitar tudo. Devemos evitar todos os aspectos sociais. Então, eu diria que neste caso há uma componente exterior muito forte. Por um lado, que a pessoa que é sensível, ao entrar num determinado ambiente, sente as vibrações. E ao sentir as vibrações, com um mecanismo de defesa, procura afastar-se delas e procura isolar-se. Isso pode acontecer, porque a pessoa é sensível, aquilo que nós dizemos que a pessoa tem mediunidade, e ao ter mediunidade sente a vibração, em qualquer grau, dos espíritos, da presença dos espíritos encarnados, naturalmente, mas também os desencarnados, e ao entrar nessa faixa de sensibilidade, naturalmente não se sente bem, isola-se e afasta-se. Ora, nada melhor do que aparecer uma segunda componente, que a centro espírita deve tratar, que é procurar desvanecer, procurar, enfim, afastar, dissipar as influências que giram à nossa volta. É claro que é fundamental o nosso trabalho pessoal, é fundamental o nosso esforço,
o nosso trabalho de interiorização das coisas e de esclarecimento das coisas. Mas é muito importante, se alguém exteriormente nos passa a vida a martirizar-nos, a picar-nos, a aborrecer-nos, não é? É necessário que esse alguém que passa nessas situações seja afastado. Às vezes o afastamento, pura e simplesmente por afastamento, não resolve nada. Mas que a pessoa seja afastada pelo autoconvencimento, isto é, pelo convencimento de que está errado, que não deve continuar, que está a prejudicar terceiros, vai prejudicar a si próprio. Portanto, é um processo de esclarecimento duro, encarnado, que somos nós, agora neste caso concreto, da nossa telespectadora, mas também daquelas mentes que à sua volta fazem com que a sua situação seja essa, digamos assim, de rejeição, de repulsa pelos ambientes sociais por onde passa e que é obrigado muitas vezes a frequentar. Portanto, eu diria que tem que ser uma casa espírita a fazer este tratamento, a fazer este acompanhamento, que tenha essa ação, essa intervenção, esclarecê-la a si e procurar libertá-la de quaisquer outras influências que andem à sua volta. Se porventura, e pode acontecer, que as casas espíritas têm também essa possibilidade, porque nem todos os trabalhadores estão adequadamente preparados para esclarecer tudo. E mesmo aí, determinadas casas espíritas em que essa coisa continua a não se dissipar, nada melhor do que pedir, enfim, a intervenção, pedir a colaboração, pedir a participação de alguém mais responsável, mais esclarecido, com outra capacidade de orientação, para tentar ajudar a desenvencilhar-se dessa situação, que é naturalmente uma fobia, que é uma fobia da sociedade, é uma fobia do lugar, é um dos tipos de fobia, dos 10 tipos de fobia mais conhecidos, é exatamente a fobia pelo lugar que se frequenta, pela situação que se vive. Portanto, essa era uma orientação que eu dava, de facto, se na casa espírita que frequenta não se sentiu ainda esclarecida o suficiente, peça a alguém mais responsável, mais esclarecida, que fale consigo, que converse, que explique bem essas questões. Todavia, volto a dizer, é um problema de obsessão pessoal, obsessão exterior, e que tem que ser tratado nesta conjuntura, digamos, neste envolvimento global. A Patrícia Costa pergunta: uma fobia pode confundir-se com obsessão? Ou seja, a psicose ou medo exagerado não poderá estar a ser induzida pelo obsessor e não se tratar de uma fobia real? Bom, a obsessão é sempre acabei agora de explicar que há situações em que esses medos, esses traumas são provocados por terceiros, são exteriores. E aí podemos dizer que é forma de influência espiritual ou de obsessão. Agora, quando um psicólogo, quando um psiquiatra analisa essas questões das fobias, naturalmente que não vai passar na obsessão. Embora falem em obsessão maníaco-depressiva ou falem em psicose compulsiva, essas coisas que falam enfim, na linguagem académica. Mas é evidente que se a pessoa tem medo dos espíritos, é uma fobia. Mas essa fobia resulta de quê? Resulta porque tem medo do passado dessa situação. Não tem medo do passado, que nem se lembra disso. Então, dizendo por exemplo, então essa fobia pode ser provocada por essas mentes exteriores. Porque há aqui uma ideia muito errada, já temos explicado sobre isso, é que a ação dos espíritos faz pelo pensamento. Não se faz de outra maneira qualquer, faz do pensamento. É claro que esse pensamento pode gerar à nossa volta uma série de vibrações, que então nós podemos dizer que é umas sensações fluídicas, sensações vibracionais, a gente sente qualquer coisa, parece que anda no ar, há qualquer reflexo que se transforma, digamos assim, numa ação mental que nós não sabemos definir muitas vezes, e por isso é que confundimos essa ideia da obsessão com a ideia da fobia. Mas pode ser, para os profissionais de saúde, pode perfeitamente ser confundido, obsessão e fobia pode ser perfeitamente confundido. Na resposta que eu dei anteriormente, em que aconselhei a nossa telespectadora ao não centro espírita, é porque, de facto, há a situação de esclarecer o próprio e de esclarecer aqueles que o influenciam. Logo, um processo obsessivo. Mais duas questões antes de terminarmos o nosso programa de hoje. Carlos Almeida, ele pergunta-nos: todos estamos fortemente expostos a vários tipos de violência que nos chegam por meio dos diversos meios digitais, tal como a TV e a internet. De que forma esta exposição, que nos pode levar a acentuar esses sintomas, deriva de uma relação entre escolha própria, assistir a esses programas, e tendência derivada de hábitos de violência que vivenciamos no passado? Pode ser as duas expressões, não é? É evidente que isso é indiscutível, que a pessoa colocada ao pé de uma câmara de televisão
haver cenas de violência permanente, etc., pode ter duas explicações, ou porque gosta das cenas de violência e já gostava antes, ou porque é despertado por influenciação exterior a ver essas cenas, porque naturalmente conduzirão a outros traumas. Agora, pode ser a questão da violência, pode ser de facto nos ecrãs da televisão, mas pode não ser. No meio, enfim, da Polinésia, no meio da savana africana, etc. Há muita gente que nem conhece a televisão, entretanto é violenta, portanto o instinto de violência permanece. Antigamente não havia televisão, não havia essas coisas, não havia noticiários, e as pessoas eram violentas, as pessoas é uma coisa intrínseca, é uma coisa do próprio espírito. O sentido da violência é uma coisa do próprio espírito. E já vem desde longos milénios, dessa forma de o homem ser em relação, por exemplo, à mulher. Agora a coisa distribui-se, mais ou menos, ainda não equitativamente, mas vai-se distribuindo a questão da violência. Agora, pode resultar o uso e o abuso das visões, enfim, televisivas da violência, pode resultar das visões televisivas, e isso mais tarde, até através do sono, através das companhias no desenvolvimento pelo sono, pode as coisas, enfim, inculcarem-se mais ainda no espírito e haver reações perfeitamente, enfim, irracionais em termos de violência. E a última pergunta, de Jorge Castanheira. Em traços gerais, qual a relação entre fobia social e a nossa realidade espiritual? É claro que tudo tem... O homem é um ser gregário, o homem é um ser social. E, portanto, naturalmente que elas têm o seu relacionamento. É evidente que, face às circunstâncias, face à vida que hoje nós vemos mais ou menos ser levada pelas sociedades, pelos povos, nós vamos encontrar determinadas circunstâncias, situações que podem ser reflexos do passado. Isto é, a pessoa pode ser, digamos assim, pode não gostar da vida social atual porque não era a vida social que tivesse tido antes. A pessoa podia ter uma vida calma, serena, tranquila, distante de tudo e de toda a gente, lá no meio, enfim, de uma tribo africana, americana, oriental, e não ter, pronto, aquilo que hoje as nossas sociedades modernas mais ou menos fazem despertar, a sensualidade, a violência, a toxicodependência, etc. E, portanto, quer dizer, a pessoa pode não se sentir bem, não pode ter uma fobia social, porque vendo na sociedade toda a reposição dessas coisas que não lhe agradam, que não são suporte do seu passado, e, portanto, naturalmente rejeita, não se sente bem. Mas isso é a mesma coisa que a gente, enfim, tem uma vida familiar serena e tranquila, começar a visitar uma família amiga onde a vida é agitada, onde a vida é tudo nervoso, com hábitos e com formas e princípios diferentes do nosso, a gente também não gosta. Às vezes faz, digamos assim, um frete muito grande em entrar, mas o mais rapidamente possível sai e afasta-se daqueles ambientes. Portanto, é natural que isso possa ter, de facto, haver esta fobia social, esta fobia do social, possa ter a ver também com esta forma de vida atual e com a qual nós estaríamos familiarizados de outras vidas, de outros tempos, portanto não nos sentimos naturalmente bem. Chegamos ao fim do programa. Estamos, no entanto, próximos do Natal e o tema que nós sugerimos para o próximo programa será Natal e Espiritismo. O que lhe parece? Pode ser, sim. Então, muito boa noite. Agora vamos entrar mais para o lado do período meramente do Natal, porque se nós nos recordarmos bem, exatamente hoje a 8 dias estaremos no dia de Consoada, na véspera de Natal. E, portanto, é natural que se prolongue o programa para além dessa festa da Natividade. Então, até à próxima quarta-feira. Muito boa noite. Quanto a si, estaremos à sua espera num próximo programa, onde iremos tratar o tema Natal e Espiritismo. Muito boa noite e até à próxima.